Boa noite a todos. Na semana passada, nós encerramos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sempre a gente estuda o Evangelho de capa a capa, volta novamente. Mas aí agora nós resolvemos estudar aqui um livro que está ligado ao Evangelho também, que é o livro A Boa Nova, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Quem foi Humberto de Campos? Humberto de Campos, ele foi um escritor, cronista, ele foi jornalista, foi político, ele foi deputado pelo estado do Maranhão. Ele nasceu no Maranhão, de família muito pobre. Aos 6 anos de idade, ele perdeu o pai. E aí ele mudou a família dele mudou para o Pará e ele já começou a trabalhar novinho, começou a trabalhar no comércio e aí depois ele tinha um gosto pela literatura e começou a escrever. E ele mudou para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele começou a trabalhar com escritores famosos, com jornais famosos. Ele escreveu nos principais jornais do país, na época que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E Humberto de Campos, ele escrevia, ele tinha um estilo de escrever que ele não estava ganhando dinheiro. Aí ele resolveu escrever com um pseudônimo, Conselheiro XX, e ele começou a falar de uma personalidade na época, coisa que todo mundo queria falar. É como se fosse hoje um político que todo mundo quer falar mal, mais ou menos assim. E aí fez o maior sucesso. Aí ele vendia até a literatura dele. Só que aí depois ele ficou doente. Aí veio a dor. Ele foi ficando cego, ele foi ficando muito doente. Aí ele começou a escrever para as pessoas que estavam passando por dificuldades, por pessoas que estavam passando provações. A dor fez ele desenvolver esse sentimento. E aí essa literatura dele também fez muito sucesso. Mas ele, novo ainda, hoje para nós é novo, aos 48 anos de idade ele desencarnou. Mas antes de desencarnar, ele conheceu Chico Xavier. Ele chamava o Chico de o garoto do Parnaso, porque o Chico havia psicografado um livro, Parnaso, o primeiro livro que ele psicografou, Parnaso de Além Túmulo. E Humberto de Campos chegou a ler esse livro. Então ele chamava o Chico Xavier de o menino do Parnaso. Tá bom. Ele desencarnou em 1934. Quando ele desencarnou, fazia 2 anos que o Chico havia publicado esse livro. 3 meses depois que ele desencarnou, ele já procurou o Chico Xavier, querendo escrever. Aí ele queria contar para as pessoas o que ele estava vendo no plano espiritual. E ele começou a escrever. E aí começou a sair nos jornais. Humberto de Campos escreve do além e foi chamando muita atenção das pessoas. E aí ele escreveu 12 livros, psicografou, né? O Chico psicografou, ele ditou. Dentre eles, um livro muito importante para nós, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lá ele conta que Jesus transportou a árvore do Evangelho aqui para o Brasil. É um livro sensacional. Oi? Tem. Mas aí nós vamos estudar aqui o livro A Boa Nova. E hoje eu vou falar sobre a introdução desse livro. O que ele pôs para nós na introdução. Então ele intitulou a introdução do livro como Na Escola do Evangelho. Então ele está dizendo que ele está oferecendo
um esforço modesto para nos contar como que é lá. Mas só que ele quer contar? Ele quer contar que ele, chegando no plano espiritual, lá tem educandários, tem escolas de evangelização. E ele participava dessas escolas, ele começou a aprender. E nessas escolas, ele começou a aprender histórias da época de Jesus. O que acontecia nos bastidores. Porque o que o Novo Testamento conta é tudo mais ou menos por cima. E aí Humberto de Campos vem contar para nós várias passagens, mas como que acontecia ali, no calor da situação, no envolvimento com as pessoas, é muito interessante. Ele conta, ele fala assim, ó: sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma encontrarão talvez o mesmo estilo. Quem for ler, quem estiver lendo esse livro dele vai ver que é o estilo dele. Inclusive, quando ele começou a psicografar, vários literatos examinaram a obra e falavam que era o estilo dele mesmo. Só que, em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não consegue atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendendo por antecipação as considerações mais estranhas. Aí ele está falando assim, ó, alguns com certeza, que não têm a mínima noção do que acontece no plano espiritual, que é a maioria das pessoas, né? Podem achar que eu fui promovido a um ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não é muito justa. O gosto literário ele sempre teve, sempre refletiu as condições do espírito dele. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. A minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases distintas, que é aquela que eu falei. A do conselheiro XX, né? Aí ele está dizendo, ele até disse, olha, dos milhares de episódios desse folclore do céu, folclore o que quer dizer? O que ele está querendo dizer? Não é esse folclore que a gente pensa, mula sem cabeça, saci pererê, não. Folclore, a expressão folclore quer dizer a história de um povo. Consegui reunir 30 episódios, ele conseguiu, e trazer ao conhecimento do Chico, para o Chico psicografar. Concordo que é pouco, é muito pouco, pelo tanto que ele viu lá. Mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou auxílio indispensável. Agora, uma coisa importantíssima que ele fala do plano espiritual. Hoje, eu não cogito mais crer. Por quê? Sei. Ele sabe que aquilo lá é tudo verdade. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças, que é onde todos nós devemos colocar as nossas. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, encarnado, né, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e pensei como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo, hoje, porém, já não posso sorrir, nem pensar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado nos pântanos de misérias seculares.
Aqui estou eu para lhe prestar meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham com devotamento na sua causa divina de luz e redenção. Como eu disse, os críticos examinaram essa obra e outras obras que identificaram que era ele mesmo, que a família dele resolveu entrar na justiça contra a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, e contra Chico Xavier, querendo os direitos autorais do morto. Aí é claro que a justiça deu ganho de causa para a FEB. Aí ele ficou tão triste com isso que ele deixou de psicografar como Humberto de Campos e passou a psicografar como Irmão X. Então vocês podem ver algumas obras do Chico aí, que está pelo Espírito Irmão X. Tenho a alegria do Evangelho, ele fala, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiando nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Olha uma coisa importante para nós, essa informação. Tem muita gente que fala que vai morrer, eu quero descansar. Não tem descanso. Não existe inércia para Deus, não. Aliás, eu acho que eu não toleraria. Oi? Muitos falam assim, coitado, está sofrendo demais na conta, descansou. Descansou. O próprio Jesus falou: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Existem muitas passagens de Jesus que não foram divulgadas, muitas e muitas. Ele cita Marcos, obrigada. Ele cita Marcos quando diz, no capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, é a tradição oral. Jesus falava com o povo em parábolas e depois, sempre depois das reuniões que ele tinha com as pessoas, né, nos montes, onde ele ensinava, sempre ele ia para a casa de Simão Pedro. Então, ele conversava em particular com os discípulos. E eles tinham condições de melhor entender. Então tem muita coisa que a maioria das pessoas não ficaram sabendo. E nós, com a doutrina espírita, estamos começando a ter algumas informações, inclusive neste livro. Neste livro ele vai falar sobre Maria de Nazaré, sobre Maria de Magdala, sobre Joana de Cusa, que depois reencarnou como Joana de Ângeles. Vários. Ele citou também o apóstolo João, quando afirma no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E isso está citado lá no Evangelho de João. Então, o que foi escrito nos Evangelhos foi muito resumido. Como se vê, não faz referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João, que são fontes fiéis. E que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. João, Marcos, como ele está falando,
já são evangelizados. E aí ele fala, ó, peço a Deus que me abençoe de pertencer ao número desses últimos, que são os evangelizados. Então essa é a nossa busca, né? E eu tenho confiança que nós estudando cada um desses casos, a partir da semana que vem, a Alcione já vai falar de as passagens de Jesus, nós já estamos trabalhando essa evangelização dos nossos corações e com esse estudo vai nos acalentar mais, vai nos trazer mais conhecimento e aí nós vamos devagarinho nos transformando, desenvolvendo as virtudes que nós estamos sempre correndo atrás. O que eu tinha preparado hoje é isso. A semana que vem a gente começa já no capítulo 1. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Hoje é um dia especial. Segundo as nossas recomendações, de manter um pouco de distância, nosso aquietamento em casa. Nós decidimos então encerrar as nossas atividades no centro para o público, mas nós estamos aqui gravando as palestras, começamos hoje e todas as quintas-feiras a palestra estará no nosso canal, no nosso grupo de WhatsApp, para ninguém perder e para a gente manter o nosso padrão vibracional em dia, usando todas essas ferramentas que o Mestre nos deu. A semana passada nós começamos o estudo de um livro maravilhoso, que é a Boa Nova, que chama-se Boa Nova, uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. A Angélica explicou a introdução, são 30 episódios, 30 histórias que nós vamos contar, que nós vamos estudar, e eu espero muito que esse trabalho seja assim, que nós consigamos fazer esse trabalho com muito amor, com muita dedicação, porque é um livro maravilhoso. Então, seguindo aqui a ordem, hoje nós vamos falar o capítulo 1, intitulado como Boa Nova, que é o mesmo de Evangelho. Então, quando a gente disser Boa Nova, nós estamos dizendo o mesmo que o Evangelho, falando do Evangelho de Cristo. E nesse capítulo 1, a gente vai conhecer um pouquinho, falar sobre a história de Jesus. Jesus, ele vem traçando para nós, assim, desde os primórdios, ele vem anunciando a chegada dele através dos governadores, através da paz romana que ele já vem colocando ali historicamente. E ele traz nesse livro, Humberto de Campos, ele relata nesse livro, uma situação que os historiadores, os livros, eles não colocam, que é exatamente isso, essa paz momentânea que acontece em Roma para a então chegada de Jesus naquela noite, aonde a estrela guia nasceu, chegou e todos viram, poucos a seguiram, e ele vai terminando essa passagem, esse capítulo 1, dizendo da Nova Jerusalém. Então, ele começa na noite de Natal, do nascimento do Cristo, onde Jesus inspira os apóstolos a escrever, a começar a história pela noite de Natal e termina, então, na chegada da Nova Jerusalém. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Otaviano. Ele foi o primeiro imperador de Roma. Ele assumiu o cargo depois do seu pai adotivo, Júlio César, foi assassinado.
Otaviano ele era sobrinho neto de Júlio César. E segundo a história, assim que Júlio César foi assassinado, ele recebe, então, ele já tinha recebido, né, do seu pai a herança, Júlio César já tinha escrito tudo que... Porque, na verdade, Júlio César, ele acreditava em Otaviano, ele confiava em Otaviano, assim, na sua força, na sua lealdade e na sua capacidade de liderar o exército, liderar Roma. E Otaviano chega num momento muito crucial de Roma, onde as guerras, Júlio César foi assassinado, e isso tinha gerado assim muita situação de, ainda mais, né, porque eles já estavam em guerra, de situação de calamidade, situação de guerra, de sangue. E Júlio César Otaviano vem trazendo então um pouco mais de tranquilidade. Ele vem para organizar essa situação de Júlio César tinha deixado, que o ditador então tinha deixado. E quando ele começa então o governo, ele vem, Humberto de Campos, e os historiadores então mostram, que ele não começa sozinho. Ele vem o que se chama assim de triunvirato. Antônio, que era um amigo de Júlio César, um antigo amigo, Otaviano e Lépido. Eles decidem, então, fazer o governo juntos, os três. E ali eles dividem-se entre eles para, então, para governar Roma e buscar ali todas as redondezas, trazer para si o governo, né? Então, só que eles tiveram alguns problemas juntos, né? Os três. E seguindo a história, Otaviano logo teve, com o Antônio, eles tiveram problemas ali. Antônio foge e logo em seguida ele suicida-se e segue a história lá com Cleópatra, mas nós não vamos chegar nesse ponto, senão a gente foge do assunto aqui. E Lépido, ele fica exilado em Roma, ele sai fora, ele é retirado do poder, e acaba então que Otaviano assume sozinho. Acaba-se-lhe então, nesse exato momento, esse segundo triunvirato. E começa então Otaviano a assumir Roma sozinho. E nesse período que esse triunvirato se desfaz, então que Lépido é tirado do poder, Antônio acaba suicidando, ele começa a governar sozinho, e foram anos do Otaviano no poder, anos e anos. E nessa época, Otaviano ele restaurou as famílias, ele ajudou a comprar pedaços de terra para colocar soldados, ele era um trabalhador que cuidava, um imperador que trazia assim o resgate das famílias. Ele, no seu reinado, a questão de conhecimento, a questão literária, os grandes nomes da literatura começou assim a aparecer, e ele transformava aquilo assim em uma situação muito favorável, muito favorável. Então, assim, ele foi diminuindo a guerra, aquele sangue, aquela guerra fria, aquela situação de calamidade, e foi trazendo muita coisa boa. Foram construídos, né, muitos castelos, e aqui relata, né, que foram levantados, né, muitos mármores, uma nova era principiaria com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, e depois de guerras seculares e tenebrosas. Então, Otaviano, ele valorizava
a questão familiar, ele era o restaurador, ele foi o maior reorganizador do Império Romano. Isso toda a história, os livros, a gente conhece, né? Através dos historiadores, eles nos mostram. Mas muito chama a atenção que uma parte, né, que Humberto de Campos nos mostra nesse livro, que vem trazer aqui para a gente, que somente a doutrina espírita, graças a Deus, nos mostra através dessa obra, que era uma época de divisor, era uma época que Jesus já vinha preparando nosso governador do orbe, o nosso real imperador, que é Jesus Cristo, ele já vinha ali preparando aquele ambiente, porque, segundo o relato de Humberto de Campos, ele fala aqui, olha, é que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otaviano era também homem, e não conseguiram saber, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra. Então, Cristo, o nosso governador, ele vinha já preparando, isso há bilhões de anos, o nosso planeta, toda a nossa esfera. E nesse momento, então, que nos relata nos evangelhos, a chegada do Cristo já estava ali. Tanto que Humberto de Campos já fala que já não vinham mais espíritos difíceis, já não encontravam tanto, né, com espíritos com sangue de vingança, né, que naquele momento, naquela época, já estavam vindo, se aproximando mais, né, os poetas, a questão da arte. Olha como Jesus foi sensato, né, já trazendo para os corações, né, amadurecendo, amolecendo os corações de pessoas tão difíceis, né? Porque pessoas que gostavam de guerrear, de sangue, né? De lutas, porque tudo ali era vencido através de guerras, de batalhas, né? E Jesus já foi trabalhando os corações e já trazendo para aquela Roma pessoas sensíveis, os poetas, né? Outros que acabam citando nos livros históricos, né? Que vinham realmente mudando. E aqui Humberto de Campos ainda cita, né, que a Terra se aproximava numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo os não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, que eram pessoas assim que lideravam exércitos gigantescos e sangrentos, segundo conta as histórias. Né? Porém, e agora começa assim a nossa história que Humberto de Campos vem mostrar para a gente, que os livros não têm, que é lindo, gente. E que naquele momento nasciam, então, já aparecia então, os espíritos, os que se vestiam de andrajos dos pescadores, né? Para servirem a base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor. Então, nessa época, imagina quantos os discípulos, né? Maria de Nazaré, José, imagina, eles já estavam ali. Imagina a programação que Jesus fez com uma programação que antecedesse a essa época, né? Que Jesus estaria chegando, mas os seus discípulos e todos esses outros que trabalhariam o coração, que trabalhariam a boa nova, porque até então era tudo externo, tudo era trabalhado externamente, e Jesus, com a sua sabedoria, com o seu grande professor, eles já vinham trabalhando esses. Eu fico imaginando a questão de quando Jesus convocou eles, porque aqui fica muito claro
que eles já sabiam da reencarnação, então, que quando ele chegava nos discípulos, ele já falava: Senhor, o que queres que eu faça? Ou, vem, agora eu vou fazer de você o meu pescador de homens. E simplesmente largava tudo. Então, quando isso acontecia, porque eles já sabiam da programação que eles já tinham feito lá anteriormente, né? E Otaviano, embora ele trouxe toda essa paz, né, que a gente chama, que nas histórias está, né, como Pax Romana, né? Ele viveu épocas realmente de tranquilidade, né? Assim, mas dentro, né, todo mundo tinha que pagar os impostos, né? E Otaviano depois teve muitas trocas de nome, né? Depois existe, né, as passagens que fala que dai a César o que é de César, né? Então essa expressão veio nessa época. E aí Otaviano ele tinha tudo isso, ele trouxe essa paz, ele trouxe essa tranquilidade, ele reorganizou essa situação que estava acontecendo na época, mas ele trazia dentro de si, ele trazia dentro do seu lar todas as dificuldades. Dificuldades essas que nós temos em casa, nos nossos lares, mostrando que o poder e qualquer outra situação externa não faz com que a gente se torne, com que a gente seja feliz e tranquilo o tempo todo, porque ele, dentro de casa, ele tinha problemas, ele teve problemas com uma filha, que essa filha cometia situações que para ele não eram certas, ele teve que exilar. E olha, e quando ele faz isso, imagina ele pegar o pai, pegar uma filha e ter que tirar ela de circulação. Então, foi uma escolha acertada que Júlio César tinha em relação a Otaviano, porque ele realmente mostrou que ele era um homem forte, justo, e que realmente faria tudo o que era necessário. Então, ele enclausula essa filha. Mais tarde vem uma neta que também passa por situações, né, que muitos dizem que se prostituía, tanto a filha quanto a neta. E depois ele descobre que a sua mulher também cometiam atos ilícitos, que ela usava a questão de envenenamento e isso tudo para manter o poder. Então, assim, aquele homem forte, aquele homem que botava ordem em tudo, trazia consigo no seu leito familiar todas as dificuldades, mostrando também a história que a nossa vida, que os nossos maiores desafios é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa, com aqueles que caminhamos, com os nossos filhos. Somos nós que provocamos também muitas dificuldades. Que o mundo externo, o mundo lá fora, é até fácil da gente conduzir, mas a maior dificuldade ainda é a nossa casa. E além dessa situação, ele sofria de algumas chagas, ele tinha algumas doenças de pele, ele tinha enxaquecas fortíssimas, ele passava por situações de doenças assim que debilitava muito o seu corpo físico. Mas, embora tudo isso que ele passava para as pessoas aquele poder, aquele homem enérgico que trazia a questão da revolução, que queria a ordem, mas dentro do seu íntimo, o seu coração se alegrava em ver com que os grandes nomes, os poetas, né, escreviam-lhe canções e composições e ditava para ele, né, e fazia assim e passava para ele os seus poetas, os seus poemas, né, e ele sentia no íntimo do seu coração uma alegria muito grande, uma nostalgia muito grande, e ele se alegrava com aquilo tudo, porque ele queria paz, ele queria tranquilidade, mesmo que essa tranquilidade fosse externa. Aí depois nós sabendo que ele trazia em si todas essas
misérias, né, de trabalho com o trabalho com a família, né, com a questão física de saúde, ele ainda mantinha um coração firme, um coração de pulso. E Humberto de Campos vem mostrar para nós, então, nesse livro, ia chegar na terra o sublime emissário, sua lição de verdade, de luz, ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. Por isso que nessa época eles precisavam dessa tranquilidade, porque Jesus preparava no coração de todo mundo essa paz, eles já tinham habitado essa paz no coração de todo mundo para que a chegada dele fosse mais sentida, que os grandes poetas, os grandes filósofos também sentissem a chegada do Cristo, e não somente os humildes, os pescadores, os pobres. Mas a história nos conta que os mais humildes, os pescadores, os pobres, foram os que seguiram Jesus. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével que a concórdia dos homens ficaria o Evangelho com o livro mais vivaz e mais famoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa dos abençoados altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem, da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão da sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciasse o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sobre a claridade maravilhosa de uma estrela guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor e terminasse com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João, nas suas divinas profecias do Apocalipse. Aqui ele fala da nova Jerusalém que é instituída, com as coisas mudando, com Jesus já ultrapassando o que o mármore não trazia mais nada, que o mármore era frio, mas era Jesus já adentrando os corações. É aquela imagem gloriosa de Jesus, dos povos, olhando uma nova Jerusalém crescendo, habitando. É onde ele institui que a igreja maior, o templo maior é o nosso coração. E o que seria de nós sem essas passagens, sem esses conhecimentos que a doutrina espírita nos coloca? O que seria de nós se não fosses esses, como coloca aqui, os pescadores, esses pobres humildes? O que seria de nós sem Pedro, sem Mateus, sem Marcos, sem Maria de Magdala, sem Maria de Nazaré, testemunhando para nós a fé, testemunhando para a gente que nós não devemos parar nunca e acreditar? O que seria de nós se não pudéssemos saber dessa história, principalmente passando por momentos tão delicados como estamos passando agora? O que seria de nós não soubéssemos da história desses cristãos que lutaram até o fim, que deram a sua vida por Jesus? Histórias essas que hoje a gente traz para nos fortalecer, que hoje a gente busca para lembrar que eles guerrearam, eles foram jogados aos círculos, aos leões, eles doaram a sua vida por Jesus cantando cânticos de alegria. E com isso, a gente traz essa reflexão para agora, olhando tudo isso que aconteceu, toda essa história de Jesus vindo mansamente, levemente e habitando
quando ainda nem sabiam da existência de Jesus, Roma, no caso, nem sabia, não sentiram Jesus, e ele ainda estava ali no coração, já fazendo parte, invisivelmente, dos olhos. Mas no coração, aqueles que puderam e que quiseram aceitar, ele já habitava. E hoje, o que a gente mais precisa nesse momento é que Jesus, ele habite nos nossos corações e que nós façamos a nossa parte de discípulos. Não precisamos mais ir a nenhum círculo a ser devorado por leões. Hoje não mais isso. Já mudou muita coisa. Mas nós temos que testemunhar a nossa fé, acreditar no Deus vivo, acreditar que Jesus está no leme e que Ele cuida de cada detalhe, de cada situação. Fiquem todos com Deus. Até mais.